Então, mais uma vez, a ideia é trazer um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo aqui no Instituto, né, no Campus Canoinhas. Para quem não me conhece, eu sou o professor Douglas, da área de fruticultura, né? E esse aqui foi um trabalho que a gente desenvolveu em 2018, 2019, né? Que teve como objetivo testar algumas variedades para a região. Tentar buscar alguma coisa nova, né? Para a gente sair da mesmice das variedades de morango, né? A gente vai ver que 2, 3 variedades dominam o mercado, né? E a gente tem potencial para muito mais, né? Se surgir alguma dúvida no decorrer da apresentação, se vocês quiserem me interromper, só liga o microfone, pergunta, depois desliga o microfone para evitar interferência, ou botar no chat, mas às vezes pode demorar um pouquinho, porque eu vou estar na apresentação, daí eu não fico vendo o chat enquanto eu estou na apresentação, certo? Então, pessoal, como é que eu vou dividir a apresentação? Vou dar uma breve introdução, mostrar como é que foi feito o trabalho, e o principal que é os resultados, né, relacionados a essas novas cultivares, né? Deixa eu só botar aqui na apresentação. Fechar aqui a câmera, que daí não atrapalha. Todos vocês estão vendo a apresentação? Acho que agora deu certinho. Ok. Às vezes a gente se complica aqui um pouco na dinâmica aqui do Meet, aí, às vezes ele confunde a gente. Vamos lá. Pessoal, então é o seguinte, a ideia é um bate-papo de mais ou menos, acredito, uns 45 minutos, 1 hora no máximo. Se a gente for pensar só um panorama geral, né, para a gente chegar na produção de morango, né, a produção de frutas frescas, ela é de aproximadamente 45 milhões de toneladas, né, aí uma superfície de 2,7 milhões de hectares, né, deixa eu só... que o laser fica melhor. E desse total de produção, apenas 0,4% são representados pelas espécies que compõem as pequenas frutas, né? Mirtilo, framboesa, amora, e dessas o morangueiro, claro, é que acaba tendo a maior expressão, né, em escala geográfica. Segundo o Fagherazzi, né, é importante, agora que eu citei ele, já vou dar fazer só uma observação. Esse projeto aqui, ele teve apoio de um edital interno, né, do Instituto Federal, com apoio do CNPq, e ele é um projeto em parceria com o pessoal da UDESC, de Lages, né, do CAV. O Fagherazzi é um dos professores da área lá, junto com o Léo Rufato, e a gente acabou desenvolvendo esse trabalho em parceria, você já vou entender por quê, né? E segundo o Fagherazzi, a produção brasileira, ela gira em torno de 155 mil toneladas, né, de morango, né, e uma superfície de 4.300 hectares. Hoje a produção média está em torno de 36 toneladas no hectare. Mas se você for pegar algumas referências bibliográficas, você acha até produtividade superior a 50 toneladas por hectare, né, de morango. O que acontece? Se a gente for pegar um panorama histórico da produção de morango, geralmente as colheitas aconteciam de quando? De julho a dezembro, né? Começava a esquentar muito ali dezembro, janeiro, começava a emitir menos flores e, consequentemente, você terminava a colheita, né? E geralmente nesse período, julho e dezembro, por ter uma maior produção, ela acaba tendo um menor preço pago aos produtores, né? Isso sofre uma pequena mudança com a introdução das cultivares de dia neutro, né, que mantém a produção ao longo do ano, né? Com destaque aqui eu até destaquei em negrito, né? Aromas, Albion, San Andrés, Monterrey e Portola. A gente vai ver que hoje, principalmente Albion, San Andrés e Aromas, talvez Camarós também dominam o mercado, né? Junto, claro, com novas técnicas de manejo, né? Então, a introdução dessas variedades de dia neutro, elas acabam mudando um pouco esse panorama da produção de morangos, né? Hoje, só para curiosidade, né, se a gente for pegar total de superfície e produção total, Minas Gerais se destaca, tanto em área quanto produção, e Santa Catarina está aqui, né, é o 1, 2, 3, 4, 5, é o sexto em área, mas em produção é o quarto, né? Então, se você for comparar a produtividade, ela acaba tendo uma produtividade maior que os outros estados, né? Questão de Santa Catarina, né? Se a gente for pegar, aqui eu peguei de um trabalho que foi desenvolvido
para uma aluna do curso de especialização em desenvolvimento rural e sustentável aqui do IFSC, e ela fez um trabalho aqui com alguns produtores de canoinhas, né? E eu vou trazer um dado bem interessante com relação aos cultivares, né? A gente sabe que Canoinhas, Planalto Norte, a produção agrícola, ela tem uma importância bastante grande, né? E a produção de tabaco, claro, ela acaba predominando, até mesmo pelo grande retorno econômico em relação à área cultivada, né? A gente sabe de uma série de problemas que tem, quantos trabalham buscando novas alternativas, enfim, para essa questão do tabaco, e o morango, com certeza, ele pode ser uma alternativa muito rentável em relação à produção, né, do tabaco. Por que isso? Primeiro, uma alta rentabilidade por área. Se a gente for comparar com outras culturas, como milho e soja, uma das principais características que tem despertado o interesse de agricultores familiares pela exploração do morango é justamente a sua alta rentabilidade, né? Então, um retorno econômico bastante interessante, né? No entanto, o sucesso do cultivo do morango está atrelado a vários fatores, mas, com certeza, um dos fundamentais é o quê? Escolha de cultivares que serão utilizadas. Isso vai influenciar no manejo que você precisa utilizar, a questão de temperatura, fotoperíodo, amplitude térmica, enfim, você precisa conhecer o teu cultivar para saber o modo com que você vai trabalhar e também introduzir a cultivar com maior potencial para a região, né? E um dado interessante do trabalho, orientada a aluna é a Roberta, que fez esse trabalho, que isso é dado de Canoinhas, né? 31% dos entrevistados não souberam responder que tipo de cultivar utilizavam. Então, isso é um dado, na minha opinião, extremamente preocupante. Você não saber nem a cultivar com que você está trabalhando, né? E os demais agricultores utilizavam os cultivares de dia neutro, e dentre elas os cultivares San Andreas, Aromas, Albion e Portola se destacavam, né? Esse trabalho, a tese do Fagherazzi, ele mostra que Albion, San Andrés e Camarosa representam 60% dos cultivos nacionais de morango, né? Então, nós temos poucas variedades que dominam a produção brasileira, né? E um predomínio, claro, dessas de dia neutro. O que acontece? O sucesso de qualquer cultura, não só do morango, a introdução de outras cultivares, seja de maçã, de uva, pera, etc. e tal, ela tem que levar em conta o quê? A adaptabilidade dessas cultivares para a sua região, com características específicas de clima, com características específicas de temperatura, enfim, tudo isso aí pode influenciar na produção e também, claro, na qualidade dos frutos, né? O que acontece se a gente for pegar, também for fazer um balanço geral, a gente vê que os produtores brasileiros, eles ficam muito dependentes de cultivares desenvolvidas pelo melhoramento genético dos Estados Unidos, que são introduzidos pelo Brasil, principalmente por viveiros chilenos e argentinos, né? Grande parte das nossas mudas importadas vem desses dois países, né? O que acontece? Se a gente for ver, pegar esses dados de quantas cultivares dominam o mercado, a gente vê que tem poucas cultivares que são oferecidas a produtores, né? E a gente vê a utilização intensiva de apenas uma ou duas cultivares em uma propriedade rural, né? Fazendo com que uma série de problemas possam surgir, seja ela por condições climáticas, doença, enfim, mercado, maior época de produção, menor preço, enfim. A gente pode talvez aumentar essa gama de cultivares, né? Agora, o que acontece? Para isso é fundamental estudos locais de adaptabilidade. Eu posso pegar tem uma série de trabalhos com cultivares de morango em diversos locais, mas e na nossa região? Como é que isso aí funciona? Como é que essas variedades se comportam, né? Então, esse foi um dos grandes objetivos, né? A gente trazer alguns genótipos novos, algumas cultivares novas e testar aqui para ver como que é o seu comportamento, né? Então, como já frisei, né, o mercado nacional ele é monopolizado pelas cultivares Albion, San Andrés e Camarosa, todavia, e menores proporções também, o Sul Grande, Sweet Charlie, tudo, Camino Real, enfim, outras variedades. Mas essas três ali, principais, Albion, San Andrés e Camarosa, dominam o mercado, né? O que acontece? Por outro lado, a gente vê novos genótipos de morango sendo desenvolvidos, principalmente pelo melhoramento genético da Itália e da Espanha, com resultados bastante interessantes, tanto na parte produtiva quanto
qualitativa dessas frutas, né? Podendo vir, então, a ser uma alternativa a esses produtores, né? E agora que entra um pouco a UDESC, né, na parceria com o Instituto, né, nesse projeto. Em busca de vou ler aqui, em busca de novas cultivares na Universidade do Estado de Santa Catarina, né, por meio do Centro de Ciências Agroveterinárias, introduziu no Brasil genótipos de morangueiro italiano. Então, eles fizeram uma parceria com o pessoal da Itália, cuja finalidade foi avaliar a adaptabilidade e potencial produtivo dessas variedades aqui, né, em relação a variedades comerciais já disponíveis, né. Hoje, o CAV, o UDESC, ele tem um programa de melhoramento bastante interessante ali sobre coordenação do professor Léo Rufato, com Antônio Fagherazzi também, com testes de novas cultivares, testes de novos genótipos, novos cruzamentos para obtenção de novas cultivares, né? Essas cultivares foram desenvolvidas pelo Conselho de Research, a Agricultura e a Análise da Economia Agrária, por isso que todas as cultivares novas vão ter esse símbolo CREA-FRF, que é a sigla da instituição ali, e seguido de um número, então, que são os genótipos, né, de Forlì, na Itália, introduzidos no Brasil pela UDESC, no qual tem o direito de royalties, né, pela comercialização dessas mudas, né, visto que elas são protegidas, né. Então, a gente fez esse trabalho na área experimental do Instituto Federal, aqui no campus Canoinhas, né. Nós fizemos o cultivo convencional no solo, em túnel alto, onde a gente utilizou cultivares e seleções italianas, produzidas em viveiro brasileiro, sendo essas a Pirtinque, Ionica, FRF LAN 26918, FRF PA 109 e a FRF 104. A Pircinque e a Ionica já são variedades a nível comerciais, que já estão no mercado, a gente consegue comprar em uma série de viveiros. Mais para frente eu vou mostrar quais são os viveiros licenciados para comercializar essas variedades. As que têm só a sigla, elas são genótipos avançados, ou seja, foram feitos cruzamentos e esses ainda estão em teste, não são cultivares comerciais ainda, estão sendo testados. E, para confrontar essas novas variedades, nós ainda implantamos na área as variedades Albion e San Andreas, né, que seriam duas das principais variedades plantadas no país e também na nossa região, para poder confrontar os dados de produção e também de qualidade, tá? Então, essas mudas, elas foram propagadas no viveiro Paz, em Farroupilha, trazidos até o UDESC e de lá veio até aqui para o Instituto, né? Um cuidado que a gente teve para não ter influência na avaliação, todas essas variedades vieram codificadas, então isso foi um combinado que eu fiz com o Antônio Fagherazzi, ele me mandou todas elas codificadas com o número 2, 7, 14, 15, enfim, e ele só me passou o que era cada cultivar quando acabou o experimento. Então, quando acabou o experimento, quando nós coletamos todos os dados, ele enviou o que era cada variedade para a gente poder ser o mais neutro possível e não ter interferência, né, não ter preferência por uma variedade na hora das avaliações, né. Então, isso aí foi feito, por isso que tem as plaquinhas todas identificadas com um código, né. Então, diariamente, aqui a área experimental, né, foram 3 canteiros com túnel alto, diariamente foram abertos e fechados as laterais do túneis, né, para controle de temperatura, umidade e molhamento foliar, e todas elas tinham irrigação automatizada, né, com sensor no solo de umidade. Toda vez que baixava a umidade, a irrigação ligava e desligava automaticamente para evitar qualquer tipo de problema, né. Então, em cada canteira adotou-se 3 linhas de plantio, espaçamento de 30 centímetros entre linhas e entre plantas, totalizando uma densidade de 60 mil plantas no hectare. Então, como eu comentei, foram utilizadas 4 cultivares já comerciais, 3 genótipos avançados, e um delineamento experimental de blocos ao acaso, 4 repetições, e cada unidade experimental tinha 15 plantas, né? O plantio ele foi realizado no final de abril, início de maio de 2018, realizado manualmente, claro, e a colheita teve início no finalzinho de julho, início de agosto, né? No início, a gente tirou algumas flores para que as plantas conseguissem ter um bom vigor, né?
e a gente conseguisse formar elas bem para manter uma estabilidade de produção mais para frente, né, para não esgotar elas tanto já no início. A colheita dos frutos sempre foi realizada nas horas mais frescas do dia, no intervalo de 3 a 4 dias. No pico de produção, a gente passava um pouquinho menos essa colheita, né? E colhia quando os frutos apresentavam 75% da epiderme de coloração vermelha, né? O que a gente avaliou? Em termos de dados produtivos, produção por planta, depois produtividade estimada, né, baseando-se pelo número de plantas por hectare, porcentagem de frutos comerciais, porcentagem de frutos deformados, uma avaliação vegetativa bem simples, só contamos o número de folhas para ver qual que vegetava mais, e uma grande preocupação quando a gente trabalha com introdução de novas variedades, avaliação de novas variedades, é a gente testar a suscetibilidade dessas variedades a doenças, né? Então, não adianta, às vezes, uma variedade ter um bom potencial produtivo, uma boa qualidade, mas se ela é extremamente suscetível a doenças, né? Então, isso aí pode me acarretar uma série de problemas, né? Então, a gente avaliou nas folhas do morangueiro a incidência e severidade de micosferela, né? É a principal mancha foliar do morango, oídio, também nas folhas, né? E no momento da colheita, a gente quantificou a presença de antracnose e podridão no fruto, né? Para verificar se alguma dessas variedades apresentava uma suscetibilidade um pouquinho maior a essas doenças, tá? E essas colheitas eram feitas 3 a 4 dias, cada 3 a 4 dias, e uma vez por mês nós coletávamos uma amostra para então fazer algumas análises de laboratório, como firmeza de polpa, sólidos solúveis, né, que é o açúcar, acidez total, e a relação sólidos solúveis, acidez total, que é uma relação importantíssima, né, para a gente também quantificar a qualidade desses frutos, né. Pois bem, então vamos ao que interessa, né, questão dos resultados. Em relação às variáveis de produção, o que a gente observou? Eu vou focar aqui na produção e produtividade. A gente observou que PIR5, Iônica e FRF-LAN apresentaram as maiores produtividades, variando ali de 33 a 36 toneladas por hectare. A PIR5 ela é uma variedade de curto, né? A gente conduziu esse experimento, as colheitas, conseguimos até final de janeiro, início de fevereiro, já praticamente não houve mais colheita, né? Só para a gente poder. Claro que daí depois a gente não continua avaliando o Albion e San Andreas, que teriam mais um pouquinho de produção mais para frente, né? Mas em termos de produtividade, PIR5, Iônica e FRF-LAN se destacaram, variando então de 33 a 36, chegando a dar quase mais de 10 toneladas do que Albion e San Andreas, né? Estão cultivados então aqui na nossa região. Número de frutos, a PIR5, a Iônica e a FF-LAN também se destacam, consequentemente, você tem esse resultado maior de produção e produtividade. Um dado interessante, quando a gente vê aqui as variáveis de produção, está relacionado à massa fresca do fruto, que é o tamanho, que ela vai acabar se relacionando com o tamanho do fruto também, né? O que a gente observa? PIR5, Iônica e a FRF-PA são frutos de maior tamanho. Então, se destacam. E no campo, depois que a gente pega as fotos com os códigos, a gente vê a PIR5, a Iônica e a PA ali, elas se destacam assim, no campo, são frutos maiores. E a gente vai ver que isso aí se concretiza quando a gente também for ver dados de diâmetro e altura de fruto, né? Mas então são frutos mais pesados, maior número de frutos, consequentemente maior produtividade, né? E uma coisa que a gente que vale destacar é em relação a vigor de plantas. Vigor de plantas eu contei número de folhas por plantas em alguns meses e a gente então fez um valor médio, né? A PIR5 e a Iônica são duas variedades que vegetam muito, né? Então a gente tem que ter até um cuidado. Mais para frente eu fiz algumas observações para uma dessas variedades, que é a PIR5, e a gente tem que ter cuidado até com a adubação. Então, é uma variedade que a gente não pode manter o mesmo nível seja quem trabalha com FERT, irrigação, ou com outra forma ali de adubação, tem que cuidar nessa variedade para não exagerar, senão ela dá muito vigor
e alguns trabalhos mostram que esse excesso de vigor ele também pode estar associado depois a maiores problemas de doença, uma área foliar mais densa pode resultar em mais umidade, o que pode, então, ocasionar mais mancha foliar e também mais podridão de frutos, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter com relação à adubação e evitar muito vigor dessas plantas aqui, que naturalmente elas se destacam em vigor. Em relação à classificação do produto final, que seria dos frutos, então, onde a gente fez quantificação de diâmetro, altura de fruto, e classificou eles em comerciais, deformados e frutos pequenos, né? O que a gente observa em relação a diâmetro e altura de fruto, a PIR 5 e a PA e a Albion se destacam pelo maior tamanho de fruto. Então, são frutos aqui não relacionado ao peso, né, mas ao seu tamanho, eles são frutos maiores. Então, a PIR 5 é um fruto mais pesado e um fruto maior, né? Então, tem até uma densidade maior aos frutos de PIR 5, né? Em relação à porcentagem de frutos comerciais deformados ou pequenos, não observou-se nenhuma diferença entre as variedades, né? Então, quanto a isso, não influenciou. Então, nas duas primeiras tabelas, a gente já consegue concluir alguma coisa. PIR 5, uma variedade que pegar um panorama das duas tabelas, a gente já faz um destaque para PIR 5, né? Maior produção e fruto de maior tamanho, né? Então, a gente sabe que visualmente, quem compra morango no mercado, outras frutas, enfim, a questão visual é extremamente importante, né? E talvez, agora, e o que a gente observa, aqui tem uma foto, essa bem da esquerda aqui, é PIR 5, né? Então, são frutos que, aqui eu agora não lembro qual que era cada variedade, mas essa primeira aqui da esquerda é PIR 5, e aqui são os outros genótipos ou cultivares, né? Mas é um fruto que ele tem, digamos assim, uma presença maior, né? Ele se destaca em meio aos outros, né? Agora, uma coisa extremamente interessante é que a gente consegue observar nessa tabela, quando a gente começa a querer ver qualidade do fruto. Então, questão de sólidos solúveis, PIR 5 se destaca em maior acúmulo de açúcar em relação às demais variedades. Então, depois iônica, FRF LAN e a Albion vem em segundo lugar, e depois a FRF-PA e a 104.1 e a San Andreas com menor quantidade de sólidos solúveis, né? Então, aqui vem mais um destaque para cultivar PIR 5, né? Maior acúmulo de açúcar. E aí, na segunda coluna, nós temos os valores de acidez total, aqui expresso em porcentagem de ácido cítrico. E aqui vem mais um destaque também para PIR 5. É a variedade que apresenta o menor conteúdo de acidez. Então, mais açúcar e menos acidez. Consequentemente, você tem um ratio maior aqui, que a gente chama, né? Que é a relação açúcar-acidez. Quanto mais alto esse valor, quer dizer que maior a relação açúcar em relação à acidez, né? Então, o que a gente busca? Essa maior relação. E a gente sabe que quanto menos acidez, maior a percepção do doce. Então, sensorialmente, você tem a cultivar PIR 5 com uma sensação de doçura muito maior. São frutos mais doces pela maior presença de açúcar, é claro, mas também sensorialmente eles têm a impressão de ser ainda mais doce pela menor acidez. Por isso eles têm uma maior relação açúcar-acidez. O pH, então, aqui também deu o maior valor para PIR 5, isso aqui está relacionado com acidez, né? Menor acidez, maior pH, né? Então tem essa relação direta, né? Agora, um dado extremamente interessante está relacionado a essa última coluna aqui, que é a firmeza de polpa. Firmeza de polpa, o pessoal que trabalha com fruticultura faz bastante, né, para verificar a pressão do fruto, né, a firmeza que está esse fruto. Quanto maior a firmeza, vamos fazer uma comparação bem simples, né, quanto mais firme, mais duro, né, mais difícil é de penetrar o penetrômetro no fruto, né. Quanto menos firme, daí assim, mais mole, né, é a polpa, né.
E o que a gente observa? Firmeza maior na PIR 5 e na 109.2. O resto não diferiu, ficou em torno de 3, 3.4 kgf, né? E a firmeza 3.9. Isso aqui é um dado interessantíssimo quando a gente vai pensar em ponto de colheita e quando a gente vai pensar em pós-colheita. A gente comentou anteriormente, né? O que acontece? Vamos tentar fazer aqui um paralelo. Quanto maior a firmeza, então, assim, mais duro, mais firme é o fruto, consequentemente, maior o tempo de prateleira dele, maior o período de conservação pós-colheita. Menos firme esse fruto, menor o período pós-colheita, né? Um fruto de uma outra variedade, como é que nós poderíamos ter uma firmeza maior e aumentar o pós-colheita? Colhendo o fruto mais verde, né? Mas o problema é que daí vai estar o fruto ali 60, 75% vermelho, outra parte verde, visualmente ele não é tão bonito, né? Se eu tenho um fruto que consegue ficar vermelho por completo e com uma maior firmeza, eu consigo ter um fruto visualmente mais bonito e um fruto que aguente mais tempo na prateleira do mercado, né, no pós-colheita, né? Então, esse dado aqui de firmeza, eu particularmente acho interessantíssimo de fazer esse destaque para a variedade PIR 5, porque a gente consegue ganhar em tempo de colheita, né? Em tempo pós-colheita. E uma coisa importante, né? Então, como é que eu posso ter um fruto de maior firmeza? Colher ele mais verde. Por exemplo, esse segundo e esse quarto aqui, né? Ele não está completamente vermelho. A PIR 5, se a gente for ler as recomendações técnicas dela, você pode deixar ela ficar completamente vermelha, que você não vai ter um fruto com baixa firmeza. Consequentemente, você vai ter um fruto interessantíssimo no pós-colheita, né? Então, você consegue, além de ter um fruto maior, um fruto mais produtivo, um fruto com maior firmeza, você consegue colher ele com 100% de coloração vermelha, né? E isso, visualmente, para o consumidor, é interessantíssimo, né? E isso aí, o que você faz? Você aumenta o valor agregado do teu produto, né? Você consegue, muitas vezes, ganhar um preço maior. Ontem à noite, até conversava com o Antônio Fagueraz, ele até ia participar, mas ele está numa viagem agora à tarde. A gente estava comentando sobre essa questão de venda de produto, de venda das variedades. Daí ele citou um exemplo lá do Pasa, que é um viverista ali de Farroupilha, que na PIR 5, como ele tem fruto maior, como ele tem fruto mais bonito, como ele tem fruto mais doce, ele consegue tirar um valor por quilo muito maior. Ele está vendendo na média R$20 o quilo da PIR 5, enquanto as demais variedades ele está vendendo ali na faixa de 10 a 13 reais. Então, a gente está falando quase o dobro do valor, né? Só pela questão da variedade, né? Então, a gente tem que pensar aqui como agregar valor, né? Uma variedade que te agrega muito valor se a gente for fazer essa análise, né? Então, isso aqui é interessantíssimo. Então, um fruto mais doce, menos ácido, logo a percepção do doce dele é maior e é um fruto que tem uma firmeza maior, consequentemente um pós-colheita maior, né? Então, se a gente bota aqui, né, o PIR 5, que é o fruto da direita com outras variedades, né? Essa aqui, se eu não me engano, era San Andreas, um fruto muito maior, um fruto mais vermelho, e assim, a gente acabou não fazendo análise sensorial, mas se você pegar uma sacolinha de fruto de PIR 5 e uma sacolinha de fruto de San Andreas, de Albion, por exemplo, a diferença, principalmente aromática, é um negócio incrível. Essas variedades, tanto a iônica quanto a PIR 5, tem um potencial aromático extraordinário, são extremamente aromáticas. Bem, a questão de doenças, só para a gente complementar, né? Antracnose e podridão a gente fez nos frutos, então só na colheita, quando todos os frutos colhidos eram pesados, classificados, isso era 100% dos frutos colhidos, né? Apenas daí para análise qualitativa que a gente pegava algumas amostras, né? Então, antracnose e podridão a gente quantificou de todos os frutos. O que a gente observou? Não tem diferença em relação a antracnose e podridão. Claro que a gente está numa situação com cobertura de solo, em túnel alto, controle de irrigação para o gotejamento, enfim, então nós temos uma série de fatores que contribuem também para um microclima menos favorável à ocorrência de doenças, né? Mas, assim, de modo geral, elas se comportaram de forma similar,
quanto à sua suscetibilidade à antracnose e podridão, todas elas são suscetíveis, né? Então, todas elas ocorrem, e não deu de perceber nenhuma diferença entre essas variedades, né? Em relação à micosferela, então, a gente conseguiu a incidência, né? Se tem ou não tem micosferela e quanto que tem de micosferela. Também não observamos diferença entre essas variedades, né? Apenas no oídio, a gente fez só a severidade, a LAN e a 104.1 albo deu um pouquinho, mas 5% de incidência é um valor extremamente baixo, que as outras não deram, até porque as outras tivessem dado um pouquinho, nem pegava na estatística, né? Mas foi um valor extremamente baixo e não chega a ser preocupante, não chega nem a se destacar muito isso aqui, tá? Mas a micosferela, comportamento semelhante entre as variedades, então nenhuma delas é mais suscetível, né? Então, o que a gente consegue ver? Um grande potencial, se a gente for pegar todos os dados, tem alguns que a iônica vai bem, tem algum que o outro genótipo aí começa a desmontar, mas se a gente começar a fazer um apanhado, questão produtiva, questão qualitativa, detecção de doença, fazer uma análise conjunta de todos os dados, a gente vê o grande potencial da variedade PIR5, né, para a nossa região. Alto índice produtivo, fruto de maior tamanho, maior acúmulo de açúcar, menor acidez, frutos com maior firmeza. Então, nós temos aqui características extremamente desejáveis, né, para essa variedade, né? Então, se a gente fosse pegar hoje, eu não teria medo nenhum de indicar essa variedade. Se alguém me perguntasse qual que é a melhor variedade, PIR5, pelos dados que a gente apresenta. A única coisa que a gente observa é que ela é uma variedade de dia neutro, né? Dia neutro não, dia curto. Então, regiões muito quentes, ali em dezembro, ela vai começar a parar de emitir flor. Regiões mais amenas, Planalto Sul, Planalto Norte, talvez você consiga esticar um pouquinho mais, ali janeiro até fevereiro, em alguns casos, né? Mas daí você vai ter um período ali que ela não vai emitir flor, daí depois, mais para frente, ali abril, maio, ela começa abril, maio, junho, ela começa a emitir de novo flor e produção, né? Mas se a gente botar na ponta do lápis o valor que você consegue receber a mais por ela, muitas vezes ela compensa, né? Então, ou o que vale a pena é você mesclar, né, cultivares de dia neutro, mas com uma variedade, por exemplo, que nem a PIR5, que vai te dar um valor agregado e um retorno econômico até maior que as outras variedades, né? Dado a qualidade dos frutos, né? E sem contar que ela produz mais que as outras, né? Então, mesmo a outra produzindo o ano inteiro, essa aqui com menos meses de produção, digamos assim, menos meses de colheita, ela consegue compensar as demais com uma maior produtividade, né? E sem contar um maior retorno econômico pelo fruto de maior valor agregado, né? Então, daí eu destaquei aqui alguns pontos relacionados a essa variedade PIR5, que ela se destaque. A gente vai ver no final, eu juntei alguns trabalhos aí que eu pesquisei bem rapidinho essa semana, em uma série de estudos, uma série de experimentos que testam variedades, a variedade PIR5 é sempre o destaque. Então, é uma variedade que ela realmente está acima da média das outras, né? Então, extremamente interessante. Então, ela foi criada na Itália, né, pelo CREA-FRF, né, através de um programa de melhoramento genético público-privado. E é um projeto chamado Projeto PIR, né, que é criação de novos genótipos de morangueiro, né. Aqui, a PIR5, então, ela é originária de um cruzamento controlado entre cultivares Nora e Ventana, criado, então, em 2004, né. Ela foi introduzida em 2013 no Brasil, pela UDESC, né, pelo caso, junto com outros 11 genótipos de morangueiro, né. Então, dentro desses genótipos estava a PIR5, né, naquela época recém-difundida na Itália, né, e que foi com certeza a variedade com melhor destaque, né, que mais se destacou nos testes preliminares, nos testes em outras regiões. Então, uma variedade assim que em quase todas as regiões que ela foi testada, ela se destacou. Você pega trabalhos de Minas, você pega trabalhos do Rio Grande do Sul, você pega alguns trabalhos em Santa Catarina, pega alguns trabalhos do Paraná. A PIR5 é uma variedade bastante interessante, né? Uma planta de dia curto, como eu comentei, né? E
que apresenta um bom vigor vegetativo, ela é extremamente vigorosa, né? E um ponto importantíssimo, né, que nem eu comentei anteriormente, é essa questão aqui de coloração, né? Ela tem uma coloração bem intensa, e por ela ter uma firmeza maior de polpa, a gente consegue fazer a colheita dela com o fruto totalmente vermelho, né? Então, visualmente, um fruto muito bonito, e como, novamente, reforçando que a gente já comentou, né? Você consegue um valor agregado nesse fruto ainda maior, né? Em termos gerais, algumas recomendações específica para ela, né, que foi a de maior destaque aqui no nosso experimento, né, é que o plantio seja iniciado ali por março, para tentar adiantar esse início de produção, né, e deve ser concluído até no máximo a primeira quinzena de maio, né, para ter uma boa indução e diferenciação floral, e conseguir produzir ela precocemente, né. Em relação à densidade de plantio, não foge muito das outras, né, normalmente varia de 40 a 60 mil plantas por hectare, né? Normalmente, eu particularmente recomendaria 30 por 30, seria um espaçamento que eu considero interessante. Aqui um ponto extremamente importante que eu destaquei lá naquele dado do vigor de planta, né? É uma planta rústica e com elevado vigor de planta. Então, o que acontece? A adubação, principalmente a adubação nitrogenada, tem que cuidar bastante. Não pode errar muito. Ela é uma variedade que você precisa maneirar na adubação. Ela tem um nível de exigência nutricional muito menor que as outras. Então, o produtor trabalha com tal programa de fertirrigação, por exemplo, para Alba e San Andrés, ele não pode trabalhar com o mesmo programa para Persímpio, vai dar problema de excesso de vigor. Você reduz. Então, é uma variedade extremamente produtiva, uma qualidade muito interessante, e questão nutricional ela é menos exigente, então você tem que tirar a adubação dela, não colocar, né? Uma coisa importante, como ela tem elevada firmeza e coloração vermelha uniforme, a colheita, o ideal, o ponto de maturação dela é quando tiver totalmente ela vermelha. Não precisa colher ela com 75% vermelha, por exemplo, como muitos fazem em outras cultivares, né? Essa aqui você pode deixar o fruto ficar totalmente vermelho, colher, que ela vai ter uma boa firmeza e, consequentemente, uma boa condição pós-colheita, né? Que está até aqui no outro ponto, né? Que devido à alta firmeza, você tem um potencial de armazenamento bastante interessante, né? Essa foto que eu já apresentei, né? Então, o piercing que é um fruto que se destaca, né? Então você colhe ele totalmente vermelho, não precisa colher que nem esse segundo, esse quarto fruto, né? Então eu colho ele totalmente vermelho, dado essas características dele, né? Bom, mas a gente vê nos estudos aqui que é a variedade com maior potencial, é a variedade que eu recomendaria, pelos dados que eu tenho, pelo que eu vejo, pelo que eu converso com produtores, pelo que eu converso com quem entende do assunto, pelo que eu converso com quem auxiliou na introdução dessas variedades e testou elas, ou talvez é uma variedade que você pode recomendar sem medo algum. E mais uma pergunta que muita gente faz, e as mudas, onde é que eu consigo, etc. e tal, né? Então, eu listei. Na verdade, quem me passou foi o Antônio Faguerazzi, né? Ele me passou a lista de todos os viveiros licenciados para venda de Persínquen. Então, hoje, todos os matrizeiros, eles são fornecidos pela Agro Milora, e aí esses viveiros que fazem a multiplicação das mudas, né? As nossas aqui vieram desse viveiro Paz aqui de Farroupilha, né? Quanto é que está o custo da muda? Buscando algumas informações, hoje o preço está mais ou menos, a muda fresca em raiz nua em torno de 60 a 70 centavos, e a muda fresca de torrão em torno de 70 a 80 centavos, né? Então pode variar de algum viveiro, enfim, mas fica mais ou menos nessa faixa, né? Um custo menor que as mudas importadas, né? Que vem na faixa de 1,20 por muda, né? Então você consegue até um preço menor na hora de implantar a área de morango, né? Só colocar aqui para a apresentação. Então, você tem uma série de viveiros credenciados. A Iônica, por exemplo, tem 2 viveiros licenciados. A Iônica, se a gente for pegar algum ali nos dados, talvez seja
uma segunda variedade, sim, bem interessante, né? Ela não é tão boa quanto a Pure 5, pelos dados apresentados, né? Mas ela tem um potencial bastante interessante. Ela tem esses dois primeiros viveiros, o Paz e o Fragaria, que comercializam. A Pure 5 já é uma variedade já bem difundida agora ultimamente, né? Todo mundo quer plantar ela. Você já vê uma série de viveiros licenciados, né? Visto que são cultivares protegidas, né? Ah, eu fui buscar então uma série de, mas será que só deu aqui isso? Realmente é a melhor variedade? Então busquei aqui quatro, cinco trabalhos rapidinho que só para mostrar, né? Que mostram que quase todas elas, não vou ler aqui o título do trabalho, conclusão, toda a conclusão, enfim, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: você tem uma série de trabalhos, artigos ah, apresentados, publicados, apresentados fora de congressos, de modo geral, todos eles mostram que a Per 5 é uma das cultivares mais promissoras e é uma das cultivares com maior produção. Então, em todos os ensaios, é uma cultivar que sempre se destaca pelos índices produtivos e qualitativos. Então, a gente consegue observar isso em uma série de trabalhos, é o que a gente observou aqui, né? Eu até, esses dados que eu mostrei, eles são de 2018, tem alguns dados de 2019 que eu ainda não terminei de trabalhar todos eles, que tem uma série de itens ainda para conferir, mas é o mesmo comportamento. A Pure 5 se destaca, né? E aí você tem uma vantagem, né? Você tem uma planta extremamente vigorosa, até com uma certa rusticidade, até pensando em segundo ano de cultivo, sem trocar muda, você acaba tendo um ponto bastante interessante para ela, né? Uma vantagem competitiva dela até maior que as outras, né? Ah, é mais ou menos isso que eu queria apresentar, né? A ideia é mostrar que tem algumas coisas boas no mercado aí que podem ser introduzidas na nossa região. Nós podemos sair da mesmice aí das variedades e começar a buscar alguns produtos diferenciais e aí começar a se destacar, né? Ah, aqui em Canoinhas, eu sei que o Eduardo Novak, ele planta persink, no ano passado ele comprou umas mudas, plantou, ele faz até o dele não é certificado, mas ele não fez nenhuma aplicação química, ele fez tudo numa base de produção mais orgânica, né? Não é certificado, mas ele buscou só trabalhou com produtos biológicos, conseguiu produzir tranquilamente. Agora ele deixou as mudas no segundo ano, também já tá produzindo, né? Então o que a gente mais ou menos observa pelos experimentos que a gente fez, porque a gente conversa, hoje talvez é uma variedade que te dê uma segurança muito grande na indicação, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida só antes de a gente esclarecer elas. Então, agradecer ao grupo, né, de fruticultura. Quando eu falo grupo de fruticultura, o pessoal pensa, mas por que grupo, né? É que o grupo, na verdade, é eu e mais... hoje a gente trabalha em 18 alunos, né? Então, eu gosto de botar o grupo, porque, por exemplo, isso aqui não é eu que faço sozinho, não é eu que tenho as ideias, não é eu que faço... Tipo, não é uma coisa minha, mas é uma coisa que o grande grupo, junto com os estudantes, com todo o trabalho que eles fazem no campo, nos laboratórios, digitação de dados, enfim, etc. e tal, eles dão todo o suporte, então, para a gente poder conseguir alcançar esses resultados, né? Então, por isso que eu gosto de botar o grupo, e quando eu falo grupo de fruticultura, eu estou falando de mim e também dos bolsistas que atuam comigo, né? Sejam eles com bolsa de CNPq do Instituto ou bolsistas voluntários, né? Agradecer ao CNPq, o Instituto Federal, né, que esses projetos foram viabilizados através do edital interno, né, então teve recurso para pesquisa. A gente sempre busca, o Instituto busca sempre fazer pesquisa aplicada, né, então que ele tenha, digamos assim, uma missão, assim, chegar no elo final, que é o produtor, né, que no nosso caso, nas ciências agrárias, chegar no produtor e seja algo que ele possa aplicar, né. E agradecer ao DESC, no caso, né, principalmente em nome do professor Léo e do Antônio, né, pela parceria, né, a questão das mudas, toda essa logística aí que nos possibilitou realizar esse trabalho, né. Pessoal, fico aberto a perguntas aí, caso vocês queiram contribuir ou tirar alguma dúvida, enfim, fiquem à vontade, se quiser ou digitar ou quiser falar, não tem problema. Nenhuma dúvida.
Bom, se não tem nenhuma dúvida, ou foi muito bom ou foi muito ruim, né? Ah, mas sim, pessoal, o que é qual que é o grande objetivo, né? A gente não quer que ninguém pare de plantar as variedades que sempre plantaram, né? Mas a gente quer mostrar que existem novas opções, né? Que a gente pode talvez se destacar no mercado, né? Olha, Tícia, eu vou pegar pelo que a gente vê, a Iônica é uma variedade interessante, pelos dados, teria potencial. Ah, tem algumas variedades que são genótipos, que estão para sair no mercado também, mas ainda não saíram, que também tem potencial, então a gente ainda tem que esperar um pouquinho. Mas assim, eu estava até conversando com o Antônio ontem, daí ele contando, né, que hoje o que o pessoal mais está plantando? San Andrés. San Andrés diz que quase tudo, muita gente está plantando área nova, planta San Andrés, por ser uma de dia neutro, né? Boa produção, então, se a gente for pensar nessas tradicionais de San Andrés, seria uma interessante, né? Ela te dá uma estabilidade de produção, ela tem alguns picos de produção bastante interessante, ela te dá uma produção ao longo do ano, né? Isso aqui talvez é algo interessante até para se discutir, né? Por exemplo, não é a gente pegar os dados, o que a gente observou aqui, parar de plantar tudo que se planta e plantar só por 5, né? E no caso, por exemplo, você tem uma variedade de dia curto, né? Mas talvez você mesclar, né? Talvez você trabalhar com San Andrés, mas tem uma área também de per 5, aí você tem produção ao longo do ano, em determinadas épocas do ano você tem, por exemplo, a per 5 te dando um produto diferenciado no mercado, com valor agregado maior, e você tem a San Andrés ali te produzindo o ano inteiro, né? Então você tem sempre produto para entregar para o produtor entregar, né? Seja onde for o local de venda dele, né? Então talvez seja interessante fazer essa mescla, né? Pensando nisso, né? Eu, eu seguiria mais ou menos nessa linha, né? Alguma de dia neutro para que aí poderia ser a San Andrés pelo potencial e introduzir mais também uma área de dia curto, que daí no caso a que mais se destaca é a per 5, né? Pensando em agregar mais valor, né? Eu acho que eu ficaria nessa linha. Não sei se eu te respondi, Tis. Tem alguém plantando limão de castelo per 5 ou não? O pessoal não quer saber da per 5 lá. Pois é, mas questão de mudas, dificuldade de conseguir, o que tu diria? Ô, Matheus, ali seria também mais indicado para produzir, uma vez que a produção seja destinada à produção de gelés e doces? Pô, você tem que pensar o seguinte, né? E eu acho que sim, seria. Se você tem, por exemplo, um custo de produção talvez não tão grande, pela essa menor necessidade nutricional, frutos mais doces, com acidez, eu acho que teria potencial, sim. Não vejo, assim, uma variedade só para isso, né? Ah, pois é, essa é uma questão, por exemplo, o Antônio, ele me atualizou essa semana os viveiros. Eu sabia de 2, 3 também só, então hoje ficou mais fácil, né? A questão da Persim, como ela difundiu muito, o pessoal, todo mundo quer plantar, acabou disseminando aí os viveiros, né? Você tem, por exemplo, Rio Grande do Sul, Minas, que planta muito, São Paulo, até Santa Catarina, Minas. Desses aqui, o que eu conheço é o primeiro de Farroupilha, né? Que as mudas são boas também. O pessoal não conhecer, é outro problema, né? E muda barato, né? Se a gente for pensar 60, 70 centavos, né? Comparado com as importadas, né? Tem que ter um pouquinho de cuidado só no início ali, né? No plantio, mas eu acho que é uma variedade que vale a pena apostar. O custo de produção dela não é tão elevado, se a gente for ver a suscetibilidade à doença, não deu problema. Conversava com o Eduardo lá, ele teve um pouquinho acho que aconteceu pulgão, ele usou tudo controle biológico, ele conseguiu fazer, não usou nada químico, enfim. A Albio sim, a Albio também seria. Mas em termos produtivos, se eu não, pelo que a gente vem vendo, a San Andrés ela tem um potencial até um pouco maior, mas a Albio entra na mesma linha, na verdade. Se a gente for pensar essas
de dia neutro, a Albion e a San Andreas são as duas principais, então seria talvez as duas para essa mescla aí, com certeza. Eu falo San Andreas porque, pelo que a gente observa e lê, conversa, ela tem alguns picos de produção um pouquinho maior, que daí pode ser até um pouquinho interessante, né? Mas a Albion entra também nessa linha ali de mescla de variedades, né? E realmente, o problema é a gente tem que fazer muitas vezes essa informação chegar no produtor, né? O produtor muitas vezes nem sabe que tem ali a muda muitas vezes fácil de encontrar, ou tem aqui perto, ou não conhece a variedade, né? Ou acha que a muda pode ser mais cara, enfim, assim por diante, né? E a gente vê que, que não é tão algo tão abstrato assim, né? E a questão ali, por exemplo, ali estão vendendo a R$ 20 o quilo, né? O piercing com o Eduardo, também, o Eduardo estava vendendo a piercing R$ 20, R$ 25 o quilo. Estava nessa faixa ali dos 20, na casa dos 20 o quilo do fruto, né? Então você consegue ganhar um preço maior, né? Pela qualidade do produto, né? Então eu acho que compensa muito, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Opa, obrigado. Não, mas então tá certo. Se não tiver mais uma dúvida, então acho que encerramos por aqui, né? Uma horinha é bom, né? Não cansa tanto, né? Certo, então, pessoal. Então, não havendo mais dúvidas, agradeço mais uma vez a participação de todos, né? E a gente está à disposição, né? Qualquer dúvida que venha a surgir, né? Ah, pode vir perguntar e a gente responde na medida do nosso possível, né? E esperamos aí contribuir mais um pouco aí com o setor, né? Certo, pessoal? Então, até a próxima, né? Ô, Tício, vou disponibilizar sim. Vou interromper ela agora.